após a desencarnação, Jesus esteve com os apóstolos dando as últimas orientações. Até que numa tarde, no Vale do Esdreon, às portas da cidade de Betânia, chegou o momento da despedida aparente de Jesus. Diante dos apóstolos e de aproximadamente 500 discípulos, Jesus começou a falar e a dar as suas últimas orientações. Ide 2 a 2 pregar o Evangelho. Pregai o amor, porque eu vos amo. Conhecerão os meus discípulos por muitos se amarem. E quase no final desse discurso maravilhoso, Jesus diz, mais particularmente aos apóstolos: eu não vos deixarei órfãos, eu me vou preparar o local, para que aonde eu esteja, vocês também estejam, e possamos estar unidos até a consumação dos séculos. Porque acreditem em mim e acreditem em Deus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando Jesus pronuncia essa última frase, importante frase, que consubstancia um dos pilares da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Quando Jesus fala: há muitas moradas na casa de meu Pai, porque existem muitos planetas, imensos, inúmeros planetas habitados em todo o universo. E nós não somos ou não temos o privilégio de sermos os únicos seres inteligentes do universo. Assim, a doutrina espírita nos ensina que existem 5 tipos de planetas físicos ou semifísicos, e vocês logo entenderão essa questão do semifísico, em que os filhos de Deus, os espíritos, estagiam e evoluem. No primeiro, os planetas primitivos, planetas que iniciam a sua caminhada evolutiva, que acertam e recebem no teu seio espíritos recém-criados da mão de Deus, espíritos ainda embrutecidos pelo instinto, e que a Terra foi, na época que conhecemos como pré-histórica. Nessa fase, o planeta e os seres que o habitam ainda estão muito vinculados à matéria, muito vinculados às tormentas da natureza. E os espíritos que ali habitam, ainda extremamente agarrados
no instinto animal. Se formos hoje com 12 mil anos de evolução da civilização, encarar frente a frente o corpo físico de um desses espíritos primitivos, o que chamamos hoje de homens das cavernas, ficaríamos espantados com a sua aparência física. Mas é apenas o início. Os espíritos que habitam esses planetas evoluem, como o próprio planeta também evolui, adentrando a camada ou a característica, a ordem dos planetas de provas e expiações. E como é um planeta de provas e expiações? Basta olhar o nosso. Um planeta onde os espíritos que vêm, dotados de consciência do que é certo e errado, através da lei de causa e efeito, retornam quantas vezes forem necessárias para resgatar, para reabilitar, para reestruturar relações e situações que eles próprios desajustaram. Expiação, uma situação que passamos, que é fruto de uma necessidade encarnatória, ou seja, que nasce de um equívoco, de um erro do nosso passado. Prova, um fato, uma situação ou sofrimento que passamos não por necessidade kármica, mas por amor a outra pessoa ou a outras pessoas. E o maior exemplo de prova que temos é de nosso Mestre Jesus, que por amor à humanidade veio à Terra. Mas os espíritos que habitam o planeta de provas e expiações evoluem. E o próprio planeta também evolui. E todos falam do terceiro milênio. E todos falam da transição da Terra. E a doutrina espírita nos narra, no capítulo 19 do livro A Gênese, de Allan Kardec, no título Os Tempos Estão Chegados, que não haverá um cataclisma, que não haverá mudanças bruscas, mas que a mudança será e está sendo moral e espiritual. Espíritos inúmeros que ao desencarnarem não terão mais oportunidade de retornar à Terra. E ao outro lado, centenas de milhões de espíritos vindos de planetas mais evoluídos que o nosso reencarnam aos milhões para alavancar o progresso e a modificação moral da Terra, para que se formate, para que se cumpra uma promessa de Jesus naquela tarde magnífica nas portas de Betânia. Dia virá que toda a terra será nova Jerusalém, e toda a humanidade um só rebanho, sob o comando de um só pastor. Nós estamos nessa fase.
Mas o planeta evolui. E estamos às portas de alcançar um planeta de regeneração, onde o mal ainda existe, conforme Santo Agostinho, no último item do capítulo 4 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala, o mal ainda existe, mas o bem predomina. E a distância entre tais mundos é tal, que mesmo não sendo perfeito, em comparação com a Terra, seria um verdadeiro paraíso. Mas mesmo assim, os mundos continuam a evoluir, e atingindo após o quarto estágio, planetas felizes, onde o mal quase foi erradicado, onde o bem já prevalece, onde há a morada de espíritos superiores, espíritos nobres, como é o caso do espírito de Alcione, cuja história é narrada no livro de Emmanuel, em que Alcione abandona esse planeta celestial para resgatar na Terra. O nome é bem significativo da atitude que ela teve: renúncia. Renunciou ao brilho das estrelas por amor, se chafundou nas lamas do sofrimento e da ignorância humana. Mas no último estágio da evolução dos planetas, temos os planetas divinos ou puros, morada de espíritos perfeitos, de espíritos puros, onde o mal já não existe, onde o bem é constante e eterno, e que um dia nós chegaremos lá. Quanto tempo? Depende de nós. Vimos hoje na questão do Livro dos Espíritos, a evolução espiritual depende de nós. Quantos anos o Cristo levou para chegar, conforme o livro A Caminho da Luz de Emmanuel? 5 bilhões de anos só. Mas o que é 5 bilhões de anos para uma alma imortal? Quantos anos estamos, quantos séculos ou quantos milênios estamos caminhando? Temos muito a caminhar ainda, mas sempre adiante. Essa é a classificação física ou semifísica, uma vez que dos planetas felizes e planetas divinos, a vida orgânica é muito mais sutil, muito mais suave do que quando estamos encarnados na Terra. E por isso utilizei a frase ou a palavra semifísica ou semimaterial. Mas temos também outras inúmeras moradas na casa do Pai. E essas inúmeras moradas não vêm marcadas pelo aspecto físico do planeta em que nos encontramos, mas é uma questão íntima de cada um de nós. A teologia da nossa religião mãe do cristianismo, a Igreja Católica, nos afirma a existência do inferno, do purgatório e do céu. No meio espírita é comum se dizer que o inferno não existe. No entanto,
alguns meses de estudo e conhecimento da doutrina, o espírita menos experiente troca o inferno pelo umbral e o demônio pelo obsessor. No entanto, o umbral, assim como as regiões celestiais, elas não têm necessariamente um local circunscrito e fixo, como imaginamos. O umbral fica lá no fundo, nas profundezas, e as regiões sublimadas ficam lá no céu. Uma característica muito forte arraigada em nós pela teologia católica. No entanto, o céu e o inferno, o umbral e as regiões sublimadas, estão dentro do nosso coração. E não é o Espiritismo que fala, não é o João que fala, é Jesus que afirma. Não acredite naquele que disser: ali está o reino dos céus ou acolá.